Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou aluna de Gestão de Pessoas, terceiro período, do IF Sudeste de Minas. Hoje em meu grupo nós vamos apresentar um pouquinho sobre competências por habilidades. É um assunto que é bem comum, mas que ainda não é bem visto por muitas empresas. É um assunto que precisa ser mais presente de acordo com o que nós lemos, nós estudamos e pesquisamos sobre. Nós ainda vemos que é um assunto que ainda se deixa a desejar por muitas empresas não quererem adotar o sistema, porque muitas das vezes é pensado nos lucros, na produtividade, e os próprios empresários se esquecem que o funcionário precisa disso para se sentir motivado, para se sentir desafiado. O trabalhador ele precisa de um desafio dia após dia para que essa remuneração faça sentido. Então, pelo custo, muitas das vezes as empresas elas não investem nessa parte. Isso traz consequências negativas para a empresa, porque tem um alto giro de funcionários que não se sentem bem por não fazer parte da empresa, por não se sentirem parte da empresa. Isso gera um desestímulo, gera descontentamento, o que faz com que o índice de rotatividade seja muito maior do que em empresas que adotem um sistema de remuneração adequado. Nós vamos falar um pouquinho sobre o caso da empresa Alegria Alimentos. Ela foi fundada por um italiano que criou uma papinha muito famosa devido à cidade ter muitas mães, né? Muitas das vezes elas não tinham tempo para cozinhar porque trabalhavam fora, e ele viu nisso uma grande oportunidade de mercado. A empresa ela foi crescendo, se tornou muito famosa. Ela trouxe também linhas de alimentos diferenciadas. Porém, em um certo momento, o seu fundador ele teve um problema de saúde, começou a se sentir mal, teve um câncer e veio a falecer. Nisso, os filhos eles já estavam na gerência, porém eles não conseguiram acompanhar a evolução do mercado, o que trouxe uma grande falta de estímulo nos funcionários. Essa empresa não produzia, fazendo com que ela fosse vendida para um grupo americano. E através disso a gente vai aplicar um pouquinho do que a gente conhece como competência por habilidades. Dando continuidade a esse primeiro momento que a Gabi trouxe sobre a Alegria Indústria de Alimentos, uma empresa que foi vendida para uma multinacional, já consolidada em 40 países, tem apresentado nesse período de transição, de aquisição de compra e venda de uma empresa, os funcionários que sentem diretamente essa mudança, esse choque organizacional no que diz respeito à cultura, no que diz respeito a processos, no que diz respeito à integração de estar fazendo parte de um novo, de uma empresa que saiu do segmento familiar e passou para uma organização mais voltada diretamente para o lucro. Então, mediante a esses aspectos, essa resistência deparada nesse primeiro momento dessa transição, consequentemente, isso afeta a produtividade dos funcionários. Afetando a produtividade, a empresa não consegue alcançar seus objetivos conforme as metas estabelecidas. Então, há a necessidade de uma avaliação mediante o que está acontecendo naquele cenário, para aquele momento, e tentar resgatar esses funcionários para que eles voltem a produzir de forma que o seu desempenho reflita diretamente nos números da empresa. Então é com isso que a nossa equipe vai estar falando um pouco sobre remuneração por habilidade. Até então é você ser reconhecido pela competência individual, singular que cada um tem, e como que isso é refletido diretamente no ambiente organizacional. Olá, dando continuidade aos dizeres do Bruno,
em relação ao estudo de caso da empresa Scarlett Sons Brasil, o diretor Antero, diante da situação que ele estava presenciando na empresa, que era a grande taxa de desligamento, ele buscou avaliar o que estava acontecendo isso. E foi possível verificar que grande parte estava descontente em relação à remuneração e à falta de reconhecimento do funcionário na empresa. Diante disso, ele adotou 2 métodos: o de ampliação de programas de desenvolvimento de liderança, onde dava oportunidade para os funcionários desenvolverem suas competências e necessidades. Esse método foi muito bem, teve um avanço muito grande na empresa, nas vendas. Os funcionários se sentiram mais motivados. O segundo método, porém, esse método era de custo muito alto. O segundo método era o de revisão de bônus de desempenho. Esse método estava relacionado, eles mensalmente, o que eles recebiam, que antes eles recebiam bônus anualmente, agora estaria recebendo mensalmente conforme a estatística que havia na empresa de meta. Porém, vendo que o custo ia ser muito alto também, ele resolveu colocar esse tipo de método com base num terço dos funcionários que desempenhasse melhor na empresa. Porém, esse método foi muito bem recebido pelos funcionários, muito bem aceito pelos funcionários. Porém, para aqueles funcionários que eram da empresa Alegria Alimentos, eles se sentiram descontentes, pois eles buscavam estabilidade. E esse tipo de método, não havia uma estabilidade segura mensalmente, pois eles se sentiram... Diante desses 2 métodos, cabia a Antero escolher qual ele adotaria na empresa e que se beneficiaria melhor aos funcionários para eles se sentirem mais motivados a estarem presentes ali. Oi pessoal, meu nome é Vitor e vou falar um pouquinho para vocês sobre como a remuneração por habilidades chegou no Brasil, como ela foi adotada inicialmente por algumas empresas e como ela virou sucesso para essas empresas que se tornaram referência no Brasil inicialmente, assim que elas adotaram a remuneração por habilidades como um sistema mesmo de gestão de recursos humanos. Essa remuneração ela foi bastante conhecida e teve bastante sucesso nos Estados Unidos. Logo assim que ela teve esse sucesso nos Estados Unidos, algumas empresas brasileiras, alguns gestores foram procurar algo de novo, né, para suas empresas aqui, para ver o que poderia melhorar em competitividade, aumentar lucros, né? E foram vendo que o que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele momento e que estava dando muito certo era a remuneração por habilidades. E ela é baseada em quê? Ela é baseada principalmente no aperfeiçoamento do empregado. É baseada nas habilidades dele, não no cargo. Então, assim, eles viram que a empresa ganha em competitividade e o empregado ganha porque ele vê o seu trabalho, as suas habilidades, as suas ideias, né, sendo levadas para dentro da empresa, e ele vê aquilo como um ganho também, um estímulo, já que ele ganha aquilo como uma remuneração, né? Então, assim, as empresas inicialmente que aderiram a esse novo método, né, foram a empresa Petrosul, a Seman e a DuPont do Brasil. Aí você vai falar assim, mas elas adotaram porque elas viram que foi sucesso e trouxeram para cá? Não, elas só adotaram depois que elas passaram por uma
consultoria. Essa consultoria mostrou para elas que, inicialmente, elas teriam que cortar gastos se quisessem se tornar competitivas. E teriam que aderir a um novo sistema de gestão que aumentasse a competitividade, que foi a primeira coisa que foi diagnosticado, e aumentasse também o seu faturamento. Então, como que foi visto, como é que foi colocado isso para as empresas? Que com a remuneração por habilidades, ela teria aumento de produtividade, aumento de competitividade, logicamente ela teria um aumento no seu faturamento. E os empregados também ganhariam com isso, já que eles seriam valorizados pelas suas habilidades, né? Pelo seu trabalho e não apenas pelo seu cargo. Né? E, inicialmente, essas empresas se tornaram sucesso, né? Quando elas aderiram ao modelo de remuneração por habilidades, elas se tornaram referência inicialmente. E isso que eu estou falando para vocês aconteceu no Brasil em 1996. Quer dizer, quantos anos já temos essa remuneração aqui no Brasil e ainda até hoje estamos estudando essa remuneração e vendo que ela pode ser um grande diferencial na gestão de recursos humanos das nossas empresas. As informações apresentadas no decorrer do trabalho e sobre a empresa Alegria Alimentos, podemos observar que a remuneração por habilidade se faz muito necessária e trará grandes benefícios para a empresa nesse momento de transição que ela está passando. A gente sabe que não é fácil e que muitos empresários apresentam uma resistência muito grande na hora de aplicar esses métodos na empresa, mas é importante frisar que quando se trata de uma crise ou de uma transição como essa que a empresa está passando, qualquer estratégia vai trazer riscos, pois o que está em jogo é o futuro da empresa. Como já foi dito anteriormente, as vantagens e as desvantagens de se aplicar esse método na empresa, a gente sabe que ele vai atuar diretamente na motivação do colaborador, que vai aumentar consequentemente os resultados da empresa e vai também promover qualidade de vida. Em um mercado cada vez mais competitivo, a remuneração por habilidades é uma forma de incentivar os funcionários que se esforçam para fazer entregas com mais qualidade, ao contrário do salário em função do cargo. Essa modalidade varia de acordo com as competências e habilidades dos profissionais em determinado período. Essa foi uma citação do blog JRM e ela está querendo dizer que quando você tem na sua empresa apenas uma remuneração, um salário em função do cargo, o trabalhador ele não vai ter motivação para entregar um resultado melhor, porque ele sabe que qualquer esforço que ele faça ali para ter um bom resultado vai gerar, na verdade, resultados positivos para a empresa, para a organização. Ele não vai estar se beneficiando de maneira alguma com isso. Bom, é isso. Eu espero que o nosso trabalho tenha trago clareza a respeito do método de remuneração por habilidade e sua aplicação. Obrigada.